Como nossos pensamentos são vistos pelo plano espiritual, eles representam a minha identidade, mesmo não sendo minha essência e minha consciência? Pensamento, Jorge. Pensamento. Na verdade, eles são a nossa essência, eles são a nossa consciência, porque nós somos o que pensamos. Então, nós não somos outra coisa senão aquilo que pensamos. A grande característica no mundo espiritual é que os pensamentos são como que visíveis. Quando nós estamos no mundo físico, a gente às vezes até olha para uma pessoa e vê que ela está pensando longe. E aí a gente diz assim, está pensando no quê? Não, estava pensando em outra coisa. Mas nós não somos capazes de saber no que a pessoa está pensando. A gente às vezes até tenta saber o que é, mas não consegue. No mundo espiritual, isso é muito mais fácil. Não para todos os espíritos, mas para aqueles que já têm uma certa evolução intelectual. Eu disse intelectual, não disse moral. Basta que o espírito tenha evolução intelectual, que ele consegue penetrar no pensamento do outro. Questão moral é o que eu vou fazer com esse conhecimento, mas entidades inteligentes e perversas também conseguem ler a mente dos outros. E aí o que ocorre? Uma entidade com uma certa evolução espiritual, quando ela sintoniza na mente de alguém, ela consegue ver o pensamento do outro como se fosse um filme. Da mesma maneira que eu penso comigo, assim, eu vou na casa de fulano, vou fazer isso, e eu vou desenhando as cenas na minha mente, as cenas se tornam, entre aspas, reais. Essas cenas pensadas ou lembradas, elas são vistas no mundo espiritual como se elas fossem reais. E aí, uma pessoa de uma certa evolução, ela pode, ao se aproximar de alguém, ler, assistir como se fosse numa tela o pensamento do outro. Uma entidade que está em processo de sofrimento, um espírito de uma certa evolução, quando chega, ele consegue se concentrar e ver, de repente, o crime que o outro cometeu e no qual ele está preso. A mente dele não consegue se libertar. Então, através da emanação do pensamento, dá para perceber o que o outro pensa. Então, o pensamento expressa o que nós somos. No mundo físico, isso é mais difícil entre encarnados, mas os desencarnados aqui também podem compreender os nossos pensamentos e saber o que estamos pensando, porque percebem as emanações que saem de nós. No mundo espiritual, então, isso muito mais franco pode ser feito. Na obra Missionários da Luz, André Luiz vai para o mundo espiritual, Mensageiros. Obra Mensageiros, vai para o mundo espiritual, mas antes ele passa por uma cirurgia, cirurgia espiritual, no qual é dilatado nele a percepção para que ele enxergue o mundo espiritual de maneira mais plena. O que ele antes não enxergava, ele passa a ver. Ele tem mais percepção de tudo que acontece em redor dele. E mesmo com essa capacidade dilatada, existem algumas passagens no livro muito interessantes. Eles estão diante de uma pessoa que está moribunda e ele só enxerga a pessoa ali no processo de desencarnação. Aniceto, ele vem e coloca a mão na testa dele e se dilata a percepção espiritual, ele vê as células funcionando, os vasos sanguíneos. Eu fico assim, pensando alguns documentários sobre biologia que hoje passam na televisão, que mostra a corrente sanguínea passando nos vasos, coração batendo e tal, que são uma coisa muito interessante. À época que essa obra foi escrita, nem se imaginava que isso pudesse existir. Eu imagino que seja algo mais ou menos assim que o André Luiz quer relatar, quando o mentor dilata as percepções espirituais dele, e ele consegue enxergar o corpo como se fosse uma máquina funcionando por dentro nos seus mínimos detalhes. Portanto, pensamento somos nós. O pensamento é a expressão da nossa essência. E ele é tanto mais perceptível, quanto mais evoluído é o espírito, porque ele tem mais condição de invadir o nosso eu e compreender o que pensamos, porque isso revela quem nós somos.